Fala rapaziada, bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos lá iniciar as dicas das posições, beleza? Cara, essas são as dicas até o momento. Vamos começar a estar falando dos goleiros. Gosto muito do goleiro Daniel, né? Quando a gente abre aqui para mandante, tem uma boa pontuação dos goleiros do Inter jogando em casa. Só tem uma negativada, né? Porque tomou ali 3 gols do São Paulo. Mas olha como é interessante esse saldo do Inter. Para mim é muito chamativo. Só que, vamos reparar que, analisando por característica de defesa, só foi um jogo que pontuou bem, beleza? Cara, o Cavicchioli, como visitante, é o melhor match que tem. Tá? É até melhor que o do Palmeiras. O cara, não fez menos que quase 50 nos jogos. Né? Mesmo sofrendo gol, é um cara que é muito exigido. E aí eu olhei e falei, poxa, mas o Cuiabá não cede. Cara, aí que você se engana. O Cuiabá em casa tá um time que tá exigindo dos goleiros, ó. 3 defesas, 7 defesas, 3 defesas, 6 defesas, 5 defesas. E o Cavicchioli jogando fora, 8 defesas, 5 defesas, 3, 7, 5. Cara, é o melhor match, não tem por que você fugir, na minha opinião, desse top ouro, beleza? Quero confiar no saldo de gol, Daniel, quero confiar em defesa, Matheus Cavicchioli, não tem segredo. Aí chegamos no ranking prata, o Marcelo Lomba é a mesma característica, mesmíssima característica que o Cavicchioli, a diferença é que não é tão a favor assim. Vamos ver por quê? Porque, ó, o Galo cede ali não tantas defesas, mas é bem regular. 5 defesas, 6 defesas, 8 defesas. Qual que é o problema? Faz mais gol. A gente tá falando do ataque do Galo, né? E aí comparado com o ataque do Cuiabá, nem se compara. O que pesa pra mim não colocar o Lomba assim tão bom na rodada? Cara, a defesa. Vai jogar Luan, né? Vai sem volantes de qualidade, então isso me assusta um pouco, mas é um cara que pode pontuar muito bem na rodada. Pra mim ele já vai ser regular. Ele já vai ser bem exigido, no mínimo de 4, 5 defesas ele vai fazer. Agora se segurar o saldo ele estoura, né? Mas aí difícil a gente cravar isso. Ele é seguido pelo Fábio. Cara, o goleiro do Fluminense tem um potencial absurdo. Pega o Juventude que assim, se tirar esse jogo contra o Palmeiras, que foi uma fora da curva, não fez gol nos últimos 5 jogos, né? Como eu falo, saldo de gol essa rodada é Inter e Fluminense, né? Então não tem como a gente fugir do Fábio, só que aí sim, já é um SG um pouquinho mais ousado e ao mesmo tempo, né? Quando a gente olha em casa, a gente vai ver que não conquista. Por quê? Porque toma gol, foi segurar saldo em um jogo apenas, beleza? Cara, Tadeu, pra mim, tem uma regularidade absurda. Ó, quando a gente olha pra mandante, de acordo com o mando, o Botafogo cede muito ponto, é garantia de pontos aqui, né? Tem aqui 10 defesas que faz, né, uma diferença muito alta, mas ainda assim tem 6 defesas, 5 defesas, tem uma regularidade sim, e o Tadeu é um cara que conquista, né? Seguido do Cássio, né? Vem num momento, na minha opinião, muito forte o Cássio, jogando em casa. Segurou o Corinthians nos últimos 5 jogos, 2 saldos de gol. Dá para apostar no Cássio, sim. Só que já não tem um cedido tão bom, né? É muito atrelado ao saldo de gol, a pontuação que o Atlético Goianiense cede, beleza? Então, por isso que são, de certa forma, apostas, mas com um bom fundamento, como é o Cássio jogando na Neoquímica e o Tadeu pegando esse Botafogo que finaliza bastante. Mas já gosto mais desses níveis aqui, tanto do Fábio quanto do Marcelo Lomba, né? Que tem um pouquinho mais de vantagem do que o Tadeu e o Cássio. E pra mim, aqui não tem pra onde fugir, é Daniel Cavicchioli essa rodada, beleza? Vamos lá, vamos passar pros zagueiros para essa rodada. Cara, tem uma característica interessante essa rodada. A gente tem que ficar ligado se vai se confirmar essa formação. Mas o Moledo, né? O Mercado, perdão, vai jogar de lateral direito e teremos o Moledo na zaga. Quem me segue sabe que eu gosto muito do Rodrigo Moledo, acho que ele é um baita jogador para Cartola. Então, deixo ele aqui por enquanto em análise, acho que vale a pena escalá-lo, beleza? Mas vamos estar falando disso, um zagueiro de lateral. Pode pontuar bem? Pode. Vai pontuar bem? A gente não sabe, beleza? Mas a gente tem que comentar dos dois. Para mim, eles são os melhores, assim, disparados na rodada. Cara, seguidos do Nino. O Nino, ele pega um time que falha
na bola aérea demais, cara. Demais, demais, demais. Né? O Palmeiras foi fazer um gol no Juventude de bola aérea. Né? E sem o Manuel, no caso, se o David Duarte jogar, beleza, até que fica dividido ali o foco das bolas aéreas. Mas se jogar, por exemplo, um Felipe Melo, né? Ou se improvisar algum zagueiro aqui, como pode ser o Natan que jogue, cara, nossa, é muito forte o Nino, porque as bolas vão ir todas pra ele e a gente sabe que ele é um bom cabeceador, então tem muito potencial, beleza? Quando a gente olha pra zagueiro, a gente vai ver que tem um match interessante aqui, o Juventude cede seus pontos, né? A gente pode ver aqui, ó, olha contra o Palmeiras, bastante desarme, né? Olha aqui, contra o Inter, cedeu, de certa forma, um pouquinho pro mercado, que joga na posição pelo lado direito, né? Gustavo Gomes, 3 desarmes pelo lado direito, né? Ó, o Joaquim pelo lado direito. O Joaquim é mais central, na verdade, perdão, mas também pelo lado direito. Aqui, já foi pro esquerdo, né? O Léo Ortiz não pegou nada de pontuação. Então assim, é difícil, cara, é difícil a gente cravar, mas eu gosto do Nino sim pra rodada, beleza? Até porque ele é regular, tá? O do Inter, como eu falei, o Bragantino não cede tanto, mas cede mais pro direito, tá vendo, ó? Cede mais pro direito, olha o Gil jogando pela direita, né? Olha o Diego, 2 desarmes, bastante falta sofrida, finalização, né? Aqui o Nino não conquistou, tomou cartão, né? Mas ó, finalização, 4 finalizações para zagueiro. Olho nisso, tá? Olho nisso que pode ter um gol do mercado aí ou do Moledo, tá? Até do Vitão, né? Não tô indicando ele aqui, mas o Vitão entraria. Se fosse botar em sequência, eu colocaria Moledo, Mercado e Vitão, tá? Entramos agora com os zagueiros do Corinthians. Quando a gente olha nos últimos 5 jogos, tá cedendo, né? Cede mais pro cara que joga pela esquerda, né? Mas assim, o Atlético Goianiense muda muito os jogadores que vai a campo, e isso muda também a pontuação do zagueiro. Gosto mais pra essa rodada de quem? Cara, gosto mais do Bruno Mendes, tá? Mas na bola aérea a gente sabe que o Gil é melhor, e que se for um dia bom pro Gil, cara, ele desarma tudo, cara. O Gil é forte pra fazer uma pontuação. Então assim, se for pra falar qual que é o mais regular aqui, Arthur, eu colocaria o Bruno Mendes. Qual que tem mais potencial de estourar, Arthur? Cara, o Gil, beleza? Depende aí da sua necessidade, mas eu acho muito interessante. Pra mim, cara, a zaga é isso aqui. Tá? A zaga é isso aqui, eu não escalo outro time. Acho que esses 3 times vão ser a pauta, né, da rodada. E não tem por que fugir. Volto a falar das estratégias, né, mais uma vez. O que você pode fazer aqui tem que diferenciar, cara, fecha um time, ou então faz um 3-3 aí com 3 de um time e 3 do outro. Em vez de fazer aquele time picado, né, cara? Faz aí 3 do Inter, 3 do Fluminense e reza, vai pra rodada. Vocês vão ver que o meu time tá muito parecido com essa estratégia, tá? Então já se preparem com um time. Eu montei a minha zaga no 3-2-1 e vou estar mostrando pra vocês logo mais, tá bom? Cara, gosta do Murilo, vai marcar o Hulk, né? O Hulk é o jogador que tem mais perca de posse de bola quando a gente olha aqui no Footstats, 6 por jogo. Isso deve gerar na média de 3 a 4 desarmes para o zagueiro que marca ele. Ele joga pelo lado e um pouquinho mais para a direita. O Murilo é o zagueiro esquerdo, vai estar marcando o Hulk. Olho no Murilo e também pela bola aérea. A bola aérea do Murilo é forte, beleza? Inclusive fez gol na Libertadores contra o Galo. Vamos voltar aqui. Cara, gosto do Bauerman. O Atlético Paranaense é um dos times que mais sofre gol de bola aérea. E olha que cedido interessante. Muito porque, né, tá contando aqueles 2 gols do Fabrício Bruno. Gol aqui também do Igor Rabelo. Mas, ainda assim, na bola aérea sofre demais. E o Santos em casa costuma fazer boas pontuações, né? Se a gente perceber quem faz mais pontos em casa, cara, aí é o Maicon, tá? Eu acho que o Maicon faz mais pontos em casa. Mas, de certa forma... Às vezes também o Bauerman faz, mas eu gosto mais do Bauerman pela ofensividade da bola aérea. Ele é muito forte na bola aérea, beleza? Vamos para laterais, rapaziada. Essa lateral aqui tem uma ousadia que eu gosto demais, cara. Demais, demais, demais. Que é esse lateral esquerdo do Fluminense, que é o Cristiano. Ele tá como dúvida, cara. Mas ele tem um potencial absurdo, né? Ao lado do Samuel Xavier. Pra que lado cede mais, Arthur? Cara, cede mais pro direito, tá? Em questão de média básica. Mas... de ofensivo, o Cristiano é mais ofensivo ainda que o Samuel Xavier. Todo mundo sabe como é o Fernando Diniz, um time que agride seu adversário, e isso vai permanecer nessa formação. Olho no Cristiano, se for para jogo, vale demais você colocar no seu time. Acompanhados dos laterais do Fluminense, que eu estou colocando eles aqui muito pela sua ofensividade, o René. Aí o René já é mais para aquela regularidade, né? O Bragantino aqui tem sim
É muito parecido, ó, se a gente pegar assim pra ver nos últimos 5 jogos, olha como tem a ver. É um time que tá bem pau a pau, né? Bem cede ali uma coisa parecida para ambos os jogadores, né? Mas eu gosto sim do René, é um cara que conquista seus pontos, vai bater de frente com o Arthur, que é difícil estender tanto ponto, mas eu gosto, né? Gosto sim, beleza? Cara, Felipe Jonathan, se for confirmado esse jogador aqui pra jogo, porque pode jogar o Canóbio aqui, mas se jogar o Rômulo, cara, é uma regularidade absurda de desarme, sempre 3, 4 desarme pra todo lateral esquerdo contra o Cap. Então, Felipe Jonathan na cabeça. É um saldo de gol que pode sair também, tá? Não é nenhuma loucura o Santos segurar esse saldo de gol. Acho difícil, mas pode sair. Mas ainda assim, uma pontuação garantida. O Felipe Jonathan é uma baita aposta. Ninguém vai fazer. Beleza? Cara, o Piquerez. O Piquerez ele cresce muito se jogar o Ademir. Né? O Ademir tem muita perca de posse de bola. Ainda assim, mesmo se não jogar, ele tem muito potencial, tá? Já adianto. Mas se for o Ademir para jogo, cara, nossa, aumenta demais essa possibilidade. Já adianto que vai fazer no mínimo 3 desarmes se jogar o Ademir. No mínimo 3, beleza? Vale demais. Se você tiver confiante e colocar algumas peças do Palmeiras, eu colocaria o Piquerez na frente de todos. Ele é o Murilo. Ele e o Murilo tá no mesmo patamar. Até o Lomba, na mesma coisa. Esses caras que jogam aqui pelo lado esquerdo, beleza? Continuando. Cara, o Capixaba é muito regular. Não tem como não falar do lateral que mais conquista. Você vê que ele destoa de todos esses times, ó. 8.1, 9.1 é uma coisa que nenhum lateral consegue buscar aqui, cara. Então, pela fase, vale. Fábio Santos é o cobrador de pênalti. É o cobrador de pênalti. O Atlético Goianiense até comete alguns pênaltis, né? Mas, eu já acho um nível aposta, né? Por mais que ele tá mostrando um bom futebol, quem tá acompanhando os jogos do Corinthians tá vendo que o Fábio Santos jogar muito bem. Eu acho uma aposta complicada, tá? Mas vale a pena, pode pontuar muito bem. Bater um pênalti, segurar um saldo, por exemplo, já é 13 pontos, né? O Marlon, cara, quem também me acompanha sabe o quanto eu gosto desse jogador, acho ele muito bom. Você vê que ele vai pegar um Cuiabá que cede alguns pontinhos, tá? E ele é um cara que conquista, cara, um cara assim que é forte, cara, forte pra cartola, desarma bastante, gosto dele, tá? Pra finalizar, nossos técnicos para mim não tem segredo, tá? Você ou vai de Fernando Diniz ou de Mano Menezes. Não tem segredo. O Vitor Pereira corre por fora, mas aí você tem que acreditar que o Corinthians vai jogar tranquilamente contra o Atlético Goianiense, que é uma coisa que eu não acho. Se a gente comparar os 3 times aqui, Bragantino, Juventude e Atlético Goianiense, eu acho, tá? Na minha humilde opinião, o time mais difícil de se enfrentar é o Goianiense. Depois do Bragantino, né? Pelo momento, tá bom? Mas é assim que a gente finaliza as dicas do setor defensivo. Espero ter te ajudado. Monte seu time de acordo com a sua estratégia. Eu tô como líder. Cara, tá como líder? Foca nesses 3 times. Coloca um do Corinthians, coloca uns 2, 3 do Fluminense, uns 2 do Inter. Vai pra rodada. Quero colocar alguém do Palmeiras. Gosto desse jeito do Palmeiras, é o líder, pô. Então coloca um saldo de gol. Dá pra colocar até 2 pra mim nessa rodada. É um Piquerez e um Lomba, cabe, tá? Gosto bastante. Acho que dá para exigir também de alguns jogadores de times diferentes, como é o caso do Santos, né? O Santos dá para buscar um saldo de colocar aí no seu time um saldo de gol do Santos, beleza? O Corinthians eu fico com o pé atrás, mas também cabe, rapaziada. Se você estiver confiante no Corinthians em casa, contra o Goianiense, dá pra você colocar um Gil, dá pra você colocar um Fábio Santos, dá pra você colocar o Vitor Pereira de técnico, tá? Monte a sua estratégia de acordo com o seu time, de acordo com a sua posição, do que você tá buscando nas suas ligas, beleza? Espero ter te ajudado, tá? Eu vou estar mostrando meu time no dicas ofensivas, beleza? Mas assim, já adianto que a minha formação é 3 do Fluminense, 2 do Inter e o goleiro aí tá mostrando no vídeo, beleza? Tamo junto, espero ter te ajudado. Logo mais tem um vídeo aí dos ofensivos. Vamos pra cima!